Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre sintaxe e seletores CSS, né, começando a unidade 2 do curso Construção de Sites com HTML e CSS. Nesse vídeo aqui eu vou falar mais das principais características da linguagem CSS. Né? Na unidade passada a gente acabou dando uma olhada bem superficial em como fazer uma página HTML, como ligar ela a um arquivo CSS. Ou seja, o básico do básico mesmo, né? Então, para a gente entender o que é CSS, a gente precisa primeiro entender o que é uma regra, né? E uma regra, como essa daqui que está escrita aqui, né? É uma unidade básica assim da linguagem CSS, né? Com as regras a gente consegue fazer praticamente tudo que a gente precisa com o arquivo CSS. E na regra a gente usa um seletor, que é uma espécie de expressão assim para selecionar uma parte do documento, onde a gente quer uma parte do documento que a gente quer atingir, e a gente aplica uma propriedade nessa parte do documento. Por exemplo, aqui nessa regra que está escrita aqui, eu estou selecionando a tag body, que é a tag geral do documento, do corpo, do conteúdo, e estou aplicando um fundo, um background color, né, uma cor de fundo branca. Esse é só um exemplo simples, né? Eu estou com um documento aqui do lado já aberto, com aquela estrutura básica de HTML que a gente aprendeu na lição anterior, e já ligado aqui com um arquivo de CSS. Então esse arquivo está aberto aqui, né? Se eu seleciono body, que é a tag body aqui, abro chaves e coloco background color, por exemplo, F00, ou uma palavra como red, que é a mesma coisa nesse caso, você vai ver que todo o fundo do site, ou seja, a tag body, ficou vermelho. Se eu mudar essa palavra para white, salvar e recarregar a página aqui, você vai ver que o padrão é o branco, né? Se eu não escrever nada, vai continuar branco lá. Enfim, essa regra aqui que eu escrevi, onde está escrito body, abre chaves, ela está afetando o documento HTML através do seletor. Então uma regra, ela é feita de algumas partes, né? Ela tem o seletor, como eu já disse antes, tem as chaves que vão englobar as declarações, né? E a declaração em si, que nesse caso aqui a gente tem uma declaração só nessa regra, que é background color gray. E a declaração é feita de duas partes, sendo a primeira a propriedade e a segunda o valor. E as regras sempre terminam em ponto e vírgula. Então é assim que se faz uma regra CSS, né? E eu posso colocar outras declarações aqui, né? Como tamanho de fonte, como peso de fonte, por exemplo, se eu quero tudo em negrito, e assim por diante. Você vê como fica aqui, já tudo em negrito. E na verdade o tamanho eu aumentei aqui com zoom para que você possa ver bem no vídeo, né? Se eu aumento aqui um pouco mais, vai ficar ainda maior aqui. Então essa é a base da linguagem CSS, né? É muito importante entender isso. Na sequência a gente tem o conceito de classes e IDs. Isso acaba criando bastante confusão para quem está começando, né? Mas na verdade não tem muito mistério. Elas são usadas para fins semelhantes, né? A diferença é que a ID ela pode ser usada só uma vez no documento e a classe pode ser reutilizada várias vezes no documento. Então, geralmente a ID é utilizada para elementos únicos. Vamos supor, se eu crio uma div com uma cabeçalho. Se eu crio uma div com a ID de cabeçalho para colocar o cabeçalho do site. Depois eu crio uma div com a ID de corpo para colocar o conteúdo do site. Ou então ID conteúdo. E depois uma div ID rodapé.
Então a ID aqui serve para semanticamente dar mais importância para esse elemento, né? Sendo que essa ID não vai poder ser utilizada de novo no documento. Então com isso eu estou criando uma estrutura assim, um pouco mais definida com as IDs, né? E tem uma outra questão também da ID que não tem a ver com CSS, mas fica um pouco mais simples de selecionar se você está usando bastante programação JavaScript, né? Então fica mais simples e dá menos processamento do que selecionar elementos por classe usando JavaScript. Já a classe ela pode ser reutilizada no documento inteiro. Vamos supor que eu tenho uma classe para deixar um texto em destaque. Eu posso usar essa classe aqui no parágrafo, classe destaque. E eu posso usar de novo depois, nesse parágrafo, com a classe destaque. Ou se eu tenho outra tag depois, eu também posso aplicar a classe destaque para ela, se for uma div e tudo mais. Isso não tem restrição de tag, né? Eu posso aplicar nessa tag, eu posso aplicar em outra tag. Então a classe dá uma flexibilidade maior para que a gente possa aplicar diversos estilos visuais para os elementos da página. E a classe também ela pode ser combinada, né? Eu posso dar um espaço aqui e escrever um outro nome de outra classe que eu quiser aplicar, que eu queira aplicar mais para frente, né? Isso a gente vai ver na sequência. Sistemas como o WordPress, que é um sistema bem conhecido, né, de blog, usa, por exemplo, só classe no documento inteiro. Eles só usam classe. Tem umas pessoas que, daí seria o meu caso, né, eu uso uma mistura de ID com classe no documento, né? Mas não tem importância assim o método que você usa. Se você quer usar só ID ou só classe, uma mistura dos dois, não tem problema. Com o tempo você vai desenvolvendo sites, você vai vendo a tua necessidade, né? Ou você pode acabar indo pelo caminho do WordPress, por exemplo, e usar só classe no documento. O mais importante é ter um padrão e não deixar o código muito bagunçado, né? E também eu queria chamar a atenção aqui para a forma que a gente adicionou essas IDs e classes, né? Você vê que tanto a ID como a classe é um atributo da tag, né? Então a gente digita o nome, coloca igual e o valor entre aspas. E outra coisa também que nada impede de eu aplicar uma ID e uma classe para uma tag também. Isso vai depender muito da utilização. Então agora eu vou mostrar o seletor que a gente usa para selecionar elementos pela ID e para selecionar elementos por classe. Então se eu quero selecionar, por exemplo, essa div cabeçalho, deixa eu colocar texto aqui dentro que daí vai ficar mais fácil. Conteúdo e rodapé. Então aqui a gente tem a div cabeçalho, conteúdo e rodapé. Os elementos a gente seleciona por ID usando a cerquilha, o hash, né? E o nome da ID que a gente definiu ali no documento. Então, usando o hash cabeçalho, a gente consegue aplicar propriedades ali para aquela div, né? Eu posso colocar, por exemplo, background color, vou colocar aqui red de novo. Deixa eu mudar o fundo do documento para white. Deixa eu retirar isso aqui. Então você vê que a div cabeçalho ficou com o fundo vermelho. Em seguida eu posso selecionar, por exemplo, essa classe destaque. Vamos supor que essa classe destaque torne o texto negrito. Primeiro eu vou tirar esse negrito aqui, senão a gente não vai ver o efeito. A classe eu seleciono com o seletor ponto. Então eu coloco ponto destaque e coloco regras aqui, declarações aqui. Por exemplo, font weight bold. Aí você vê que só os elementos que estão com a classe destaque ficaram em negrito.
Então essa aqui é a vantagem de usar ID e classe e também fazer uma combinação dessas, né? Porque a gente consegue daí ter bastante flexibilidade na hora de selecionar elementos ali no documento. E daí tem um outro tipo de seletor também, que é o que está aqui, que é só você escrever o nome da tag em si. Esse é um seletor bem geral porque você não tem nenhuma especificidade, né? Você não consegue selecionar elementos específicos. Se eu escrevo aqui, por exemplo, P, eu tô selecionando todos os parágrafos do documento. Então isso serve mais para dar regras gerais para as tags que a gente vai usar num dado site, né? Aqui, por exemplo, no P eu posso colocar color blue. Então todos os parágrafos vão ficar com a cor azul. Então aqui na parte de seletores eu já apresentei aqui alguns deles, né? O seletor de tipo é esse seletor de tag que a gente usou. Então nesse caso body e p. Tem o seletor de classe, que é o ponto. E tem o seletor de id, que é o hash. E daí tem um outro que eu não falei ainda, que é esse aqui, o seletor descendente. O seletor descendente ele serve para selecionar elementos dentro de outros elementos, né? Então vamos por aqui que aqui nessa div conteúdo eu tenha aqui o texto conteúdo e uma tag strong aqui, texto com destaque. Então a tag strong a gente usa para dar uma forte ênfase sobre o texto, né? O que reflete no site como estando em negrito. A gente pode mudar esse comportamento através de CSS. A gente tem aqui o texto conteúdo e um texto com destaque. Vamos supor que eu quero atingir esse strong aqui, né, essa tag strong, mas não quero atingir outras tags strong que tenham no documento. Eu posso usar um seletor descendente para selecionar o strong que está dentro de um elemento que tem ID conteúdo. Isso eu faço da seguinte forma. Conteúdo é o container maior, né, o bloco maior que eu quero selecionar. Daí espaço e o elemento que eu quero selecionar dentro. Strong. Então eu quero tag strong que esteja dentro de conteúdo. Nesse caso eu estou usando um seletor de tipo aqui, ou seja, todas as tags strong dentro de hash conteúdo. Daí com isso eu posso colocar um estilo, como por exemplo color yellow. Então você vê aqui que ficou amarelo. Só o strong que está dentro dessa div conteúdo. Vamos supor que eu tiver aqui parágrafo 2 e uma tag strong, só para demonstrar. Você vê que o strong que está fora da div conteúdo, ele não foi afetado por aquela regra. Então o seletor descendente também serve para você ter mais especificidade na hora de selecionar. E essa questão do seletor descendente mostra também o que eu estou demonstrando aqui no site, que é a combinação de seletores, né? Então eu posso fazer combinações aqui, depois eu convido vocês para entrarem na página no site para darem uma olhada nos exemplos. A gente pode combinar então o seletor de ID com o seletor de tipo, né? Eu posso selecionar, que nem aqui, eu quero só P, eu quero selecionar só os parágrafos que tem a classe destaque. Eu posso usar P ponto destaque e aplico regras aqui e assim por diante. Tem várias maneiras de fazer isso. E é isso que dá o poder do CSS, né? São esses seletores, né? A gente consegue selecionar bem aquilo que a gente precisa para fazer as mudanças na parte visual. E lembrando sempre que o HTML é só para conteúdo, então a gente não precisa se preocupar com o visual quando a gente faz HTML, né? Então aqui eu não vou colocar um strong porque eu quero negrito aqui, eu preciso colocar strong, preciso pensar da seguinte forma, eu quero esse conteúdo, esse texto aqui, ele precisa de ênfase,
ele tem uma importância maior em relação ao texto ao lado, aí sim eu uso strong. Senão eu posso, por exemplo, usar só um span, que é uma tag genérica pra gente englobar diversos tipos de, principalmente texto, né? O span não quer dizer nada, assim como a div também não quer dizer nada. São as duas tags genéricas que a gente tem no HTML para fazer esse tipo de coisa. Então, né, assim, o conhecimento, né, do HTML semântico, o estudo do HTML semântico envolve isso. Envolve usar as tags para aquilo que elas foram feitas. Por exemplo, usar P para parágrafo, usar strong para texto com ênfase, né, e usar, por exemplo, as outras tags que a gente vai ver, as tags de texto, H1, H2 para títulos e assim por diante. E daí a outra questão aqui que a gente tem também é a questão de pseudoclasses, que a gente vai ver mais pra frente, que são classes que estão implícitas no documento, né? E a maior utilização desse tipo de pseudoclasse é nos links, né? Então a gente usa a pseudoclasse com o símbolo 2 pontos. Então, para demonstrar aqui, eu vou colocar um link test dentro do cabeçalho. Então tá esse link aqui em azul. Eu vou tirar esse fundo vermelho por enquanto para facilitar. O link por padrão ele é azul, né? Então esse é o estado que a gente chama de A2.link. Então esse é o link no seu estado normal, né? Eu posso mudar esse comportamento colocando, por exemplo, color black. Aí esse link vai ficar em preto por padrão. Se eu clico no link e ele já é visitado, aí ele fica esse roxo, que também é uma cor padrão. Se eu quiser mudar esse tipo de comportamento, eu uso a pseudoclasse A2.visited. Então eu posso mudar, por exemplo, essa color aqui para gray. Então quando ele está visitado, ele fica cinza. Quando o mouse passa em cima do link, eu posso usar a pseudoclasse hover, que essa aqui é uma das mais utilizadas, né? Esse hover ele também pode ser usado para outros elementos, para outras tags HTML. Então vamos supor que quando o mouse passa por cima do link, eu quero que a cor fique orange e sem nenhum sublinhado, né? Com isso a gente usa text decoration none para esse tipo de coisa. Então quando o mouse passa em cima, fica laranja e o sublinhado sai. E a gente tem mais duas pseudoclasses aqui para link, que é o focus, que é quando a gente foca com o teclado no link. Isso é mais usado por quem não tem assim, às vezes não consegue usar o mouse, só navega com o teclado, né? Então a utilização maior do focus é para esse tipo de situação. Eu posso colocar aqui, por exemplo, uma borda diferente das outras bordas CSS, que chama outline. Por exemplo, um pixel solid red. A gente vai ver em detalhes isso mais pra frente, como que funciona a questão de bordas. Então se eu focar aqui com tab, você vê que ela ficou com a borda vermelha que eu coloquei ali. E por fim, A2.active. Isso é quando o link é ativado mesmo, ou seja, se eu estou com o teclado e dou Enter no link, ou se eu estou com o mouse e clico no link. Então para isso eu posso colocar aqui color red, quando ele for ativado. Então aqui eu estou passando o mouse em cima do link, aqui eu estou clicando o link. Então você vê que tanto o focus quanto o active ativaram. Só que quando eu solto o mouse, fica só o foco no link e o active não aparece mais.
E quando a gente for estilizar links, é importante guardar essa ordem aqui, porque é a ordem mais recomendada para colocar esses estilos. Se a gente colocar em outra ordem, pode ser que alguns deles não funcionem. Então vem o link, o visited, o hover, o focus e o active. E na sequência aqui tem mais dois outros conceitos, né? Essa é uma... Até peço desculpa que essa é uma lição bem teórica, porque CSS, apesar de parecer simples, tem bastante detalhezinho, né? Que são os conceitos de cascata e o conceito de especificidade e precedência, né? Os dois eles são semelhantes ali no sentido que as regras, algumas regras passam de pai para filho, vamos supor assim, no documento, né? Que nem de uma div para um parágrafo, e outras classes não passam. E a questão de especificidade é que se duas regras atingem o mesmo elemento, a linguagem CSS tem tem algumas regras internas que vão definir qual regra que se aplica. Então a questão de cascata é a seguinte. Aqui eu tenho a div cabeçalho. Vamos supor que eu tenho um parágrafo aqui dentro da div cabeçalho. Aqui eu tenho um parágrafo teste. Esse parágrafo foi pintado de azul porque eu estou com uma regra aqui dizendo todos os parágrafos do documento são azuis. Só que se eu colocar aqui hash cabeçalho P, colocar uma cor aqui, por exemplo, color green, você vai ver que o parágrafo ele ficou verde e não ficou azul, de acordo com essa regra que eu coloquei depois. Então, qual que é o critério para escolher esse tipo de situação? Aí vem a questão de cascata e de especificidade. Então, essa regra acaba sendo aplicada dentro da div cabeçalho porque ela é mais específica do que essa. Então, quando eu estou selecionando por ID aqui, essa regra já acaba sendo muito mais forte do que só essa. E a cascata é outra questão aqui. Por exemplo, se eu tiro o P dessa regra, digo só assim, cabeçalho tem a cor verde. Deixa eu primeiro tirar essa cor azul aqui por enquanto. O que acontece? Eu digo aqui, dentro do cabeçalho eu quero que tudo fique verde. Aí com isso, você vê que todo o texto aqui dentro da div cabeçalho ficou verde. Ou seja, não só dentro da div, esse texto que está diretamente dentro da div ficou verde, mas o parágrafo que está dentro também ficou verde. Então a gente diz que ele herda a regra de cor de texto da div cabeçalho. E algumas propriedades vão passar do elemento pai para o elemento filho. Como tamanho de texto assim, e outras propriedades de texto são as principais. E tem outras propriedades que daí não passam, como a gente vai ver aí no decorrer do curso. Se eu colocar de novo color blue aqui, você vê que está sem o P aqui agora. Você vê que o texto do parágrafo ficou azul, com a definição, e o texto que está dentro da div ficou verde. Então pode ficar meio confuso, mas se você ver bem, aqui eu não estou mais selecionando o P lá dentro. Então essa regra aqui passa a ser mais específica, né? E isso é um conceito assim que demora mesmo para a gente absorver, né? Então muitos problemas que iniciantes têm com o CSS na hora de fazer um site, assim, eu quis que o tamanho do texto ficasse de tal jeito e tal, e não ficou. Geralmente é questão de especificidade, como essa daqui. Então sempre quando a gente quer aplicar uma regra, é importante ser específico.
né? Regras gerais são regras gerais, né? Um tamanho de texto geral para o site, tudo bem. Aí depois você vai colocando regras mais específicas para ir sobrepondo as regras mais gerais. Senão o documento acaba ficando uma confusão, né? Por isso que geralmente num site, regras que nem essa daqui, que são regras bem gerais, regras de tamanho de texto, de link e tudo mais, eu acabo colocando no topo do documento e depois vou colocando as regras mais estruturais do documento, as regras específicas, por exemplo, estilos de cabeçalho, estilos do conteúdo, estilos do rodapé, né? E por aí vai. Então, essa daqui, como eu disse, é uma lição assim, mais teórica, né? Essa e a próxima, que vai ser de margens e bordas e box model. Mas não se assuste, assim, os conceitos a gente vai aplicando no site ali aos poucos. E daí você vai começar a entender melhor como que funciona isso na prática, né? Mas esse prefácio assim, de teoria é importante para a gente... para depois poder fazer referência a ele aqui, a gente saber pelo menos um pouquinho do que está sendo falado. É isso aí e até o próximo vídeo.